Professor, Pois não. o GNU originalmente ele tinha um kernel, né? Por que que ele adotou o Linux em detrimento desse kernel? Se eu não me engano, Hurd, né? Alguma Isso. coisa assim, né? Nesse sentido. Então, O que que aconteceu? entendi. Então, eu não falei isso na aula sobre GNU? Se não falei, Não me lembro. Acho não que não. importa se falei ou não. Eu normalmente falo, mas se eu não falei ou se você esqueceu, não tem problema. Nunca é ruim da gente relembrar. O projeto GNU, que começa lá em 1983, foi um projeto, ou seja, vamos construir um sistema operacional. Vamos construir um sistema operacional equivalente nos princípios do Unix. Mas vamos construir esse sistema operacional usando exclusivamente softwares que sejam licenciados por licenças que respeitem as liberdades essenciais dos usuários. Então, essa é a ideia do projeto GNU. E o projeto GNU começa o seu desenvolvimento, para falar um termo que se usa lá, top-down, ou seja, do topo para baixo. Entendendo que o topo é aquilo que está mais perto do usuário e o down, embaixo, é o que está mais perto do hardware. Então, o projeto GNU começou a desenvolver os softwares, cada um dos softwares, que ia substituindo ferramentas existentes do Unix. E a começar por um editor de texto, passando por um compilador, né? Mas outras tantas, uma ferramenta para listar conteúdo de diretórios, uma ferramenta para mostrar ou para concatenar conteúdos de arquivos, uma ferramenta para filtrar texto advindo de um arquivo, né? Portanto, esses softwares foram sendo desenvolvidos do mais alto nível para o mais baixo nível. E esse desenvolvimento vinha progredindo. Né? Também se fez, ou se começou a fazer, se começou a desenvolver um kernel, que é a parte, digamos, mais baixo nível em termos de sistema operacional, porque é justamente aquela que faz a interface, né? O intercâmbio de informações entre aquilo que está mais alto nível com o hardware efetivamente. Né? Então, é parte da ideia do kernel, né? Fazer as coisas mais elementares, como gerir memória, como gerir processos, como gerir esta estrutura hierárquica de diretórios e assim essas coisas mais básicas, né? Como trocar informações com determinado hardware e tudo mais. E isso vinha ocorrendo, né? Já a essa altura, no início da década de 90, além de um monte de ferramentas de alto nível, já se tinha começado o desenvolvimento, já estava efetivamente sendo desenvolvido um kernel. Porém, o projeto GNU foi muito vanguardista, né? E ele escolheu uma estrutura que é chamada de microkernel, né? Onde no microkernel, um programa, para ficar bem simples, um programa faz a gestão de processo. Outro programa faz a gestão de memória. Outro programa faz, que eles são chamados de microserviços. Né? E aí tem um cara pequenininho ali no meio que só gerencia esses outros caras. Mas como são vários programas, há uma dinâmica bastante complexa na hora de debugar isso. Né? E há uma discussão muito conhecida entre o professor Tannenbaum, que era defensor da ideia de se ter o microkernel, que é como se chama isso, então é uma pequena peça centralizadora que simplesmente gerencia a comunicação desses outros microserviços. Né? E essa discussão entre o professor Tannenbaum e o Linus Torvalds, né? Que o Linus Torvalds, quando fez o seu kernel, começou o desenvolvimento do seu kernel, pensou numa estrutura mais antiquada, embora muito comum, que é a estrutura monolítica, ou seja, todo o kernel é uma única pedra, uma única peça. É ele que então é responsável num único programa por todas essas atividades características do kernel.
ou D1 kernel, como gestão de memória, gestão de processos, gestão da estrutura de diretórios, essas coisas todas. E o que acontece é que lá em 91, quando o Linus Torvalds lança, né, ele manda uma mensagem lá para um grupo de discussão, você consegue recuperar essa mensagem, inclusive, ainda hoje, em que ele fala, inclusive, que o projeto dele não visa ser grandioso como o projeto GNU e tudo mais, né? Mas o fato é que este sistema de kernel monolítico se mostrou muito mais rápido no seu desenvolvimento, né? Então, o que acontece? A partir de 92, quando o Linus Torvalds licencia o kernel Linux sob uma licença livre, uma licença, inclusive, que é a criação do projeto GNU, que é a licença GPL, GNU Public License, já na altura, na sua versão 2, né? Então, o Linus Torvalds, em 92, certamente influenciado pela galera do projeto GNU, licencia o código do kernel sob a licença GPL. E esse kernel, por ser monolítico, estava num estágio de desenvolvimento mais maduro, por incrível que possa parecer, do que a dificuldade no kernel herd, né? E nos microserviços e essa coisa toda. Então, o pessoal ligado a querer ter um sistema operacional composto exclusivamente de softwares livres, falou, bom, agora então fechou, porque temos aqui um conjunto enorme de programas, nos faltava um kernel em estado de maturidade suficiente para poder rodar nas máquinas de verdade, tudo, e fechou quando o Linus Torvalds lançou como GPL V2, licenciado como GPL V2. Então, aí a própria galera do GNU juntou as coisas. É daí que vem o conceito, Marcondes, de distribuição, né? Por quê? Porque as pessoas passaram a juntar os programas do projeto GNU e de outros projetos ao kernel Linux, que era um outro projeto, e aí ter o sistema operacional completo usando exclusivamente softwares livres, né? Só que aí o que aconteceu? Aí o interesse e a força de trabalho para continuar o desenvolvimento do herd, né, ficou meio que num segundo plano, né? Então o Linux passou a receber foco de pessoas do projeto GNU e mais para frente de empresas que cedem programadores, pagam programadores para que desenvolvam o kernel Linux, né? Então isso passou a ter e muita gente, inclusive, acha que Linux é maior que o GNU, do ponto de vista histórico, né? De que o GNU só é GNU por causa do Linux, quando são umas bobagens, né, que acontecem aí. A história, né, ela vai caminhando, né? Então, o projeto GNU era um projeto enorme, Linux era um projeto unitário, de uma única pessoa, né? Mas, evidente que esta junção, então, nos primórdios do Linux, o Linux se aproveitou, no sentido bom da palavra, né, de toda a estrutura que tinha o GNU, né? Só que passou a receber mais dinheiro e tudo mais, e a partir de 1998, quando surge a ideia lá do OSI, né, Open Source Initiative, sendo que um dos partícipes desta ideia um dos apoiadores dessa ideia é o próprio Linus Torvalds, né, começou a receber um aporte de grana, né? Então aí passou a ter um desenvolvimento e passou a aparecer em vários lugares e tudo mais, e como os objetivos são distintos, a cada dia foi se obscurecendo ou tentando obscurecer a importância tanto prática quanto histórica do GNU, né? E é por isso que na maior parte dos grupos que lidam com as distribuições GNU com o kernel Linux só chamam de Linux. Então, é o grupo Linux para todo, é o grupo Linux Brasil, é o grupo Linux isso, Linux aquilo, Kali Linux, e tantos Linux Mint, Ubuntu Linux, e tanto Linux daqui e Linux dali, como se o Linux fosse o sistema operacional, né?
Alguém poderia imaginar, mas é porque a pessoa é leiga e aí não entende essas coisas, né? Ou alguns outros. Porque Linux é muito mais simples. Como é que pode ser mais simples do que GNU, que é uma palavra que tem uma sílaba e 3 letras, né? Não tem como, né? Então são tudo conversa mole, né? Por quê? Com a grana maior, usa-se o nome que representa a ideia na qual está sendo depositada aquela grana. E é a ideia do Open Source Initiative, né? Então, o Linux passou a ser maior, do ponto de vista das pessoas terem ouvido falar e tudo mais, por conta do dinheiro que está ali envolvido, dos interesses das empresas que estão ali envolvidas. Enquanto o projeto GNU, que visa uma revolução na maneira de se compartilhar informações, de se desenvolver software com objetivos claríssimos focados no usuário, isso vai ficando insignificante. Então, se andar na rua e falar Linux, é capaz de você encontrar uma pessoa que não é da tecnologia, né, que já ouviu alguma coisa falar disso. Mas se você falar GNU, a pessoa não faz a menor ideia do que seja, né? O que é isso? Dinheiro, velho. Dinheiro na propaganda, na divulgação, dinheiro na propaganda, na divulgação. Eu já falo sempre, há muito tempo, que eu faço questão de chamar o sistema operacional de GNU, justamente não porque o sistema é ou não é, ou deixa de ser, e etc., mas porque é este o valor que eu quero defender, o valor da liberdade do usuário. Quem chama de Linux, sabendo e entendendo toda essa história, não é neutro, não está procurando a facilidade, ele está procurando defender os valores que ele acredita. É igualmente legítimo? Claro que é igualmente legítimo, né? Mas a gente briga porque não tem sentido chamar um sistema operacional pelo nome de uma das partes, né? O Linux não existiria sem o GNU, muito provavelmente, porque o Linus Torvalds usou e usa até hoje, na maioria absoluta das distribuições, salvo uma ou outra, que na verdade são meio que contra-revolucionárias, né? Usa o GCC, o compilador do projeto GNU, né? Então, essas coisas elas convivem, né? Eu acho que o importante não é atacar, destruir o outro, mas entender os objetivos de cada um que são distintos. Perfeito, Marco? A gente Muito bem. História espetacular.